Olá, meu amigo, minha amiga. Eu estarei realizando uma oração por você que se encontra com um problema espiritual, você que tem um problema de angústia, depressão, você que é uma pessoa que vive nervosa, aflita, oprimida, você que é uma pessoa que de repente tem medo de tudo, não tem conseguido dormir uma noite de sono tranquila. Se você deseja, coloque o seu nome para oração, coloque aí nos comentários, e eu tenho a certeza que Deus estará abençoando grandiosamente a todos vocês. A palavra de Deus diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, com respeito à idolatria. Por que eu estarei falando aqui a respeito da idolatria? Porque isso impede de que as pessoas elas tenham na vida delas a manifestação do poder de Deus, a provisão divina. Porque está escrito assim, ó, no livro de Gálatas, diz assim no capítulo 5 sobre as obras da carne. Diz assim, ó, que elas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. A idolatria é uma obra da carne. E se a pessoa vive na carne, infelizmente, não há a manifestação do poder de Deus sobre a vida dela. Porque diz assim no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Ou seja, uma pessoa que ela cogita das coisas da carne, infelizmente ela vai colher os resultados para a vida dela, que é isso: angústia, depressão, nervosismo, né? Porque ela vai viver uma vida insegura, porque das muitas vezes a pessoa ela dá crédito a tudo que falam para ela, tudo que ensinam para ela a ela fazer, ela faz. E, no entanto, aquilo que é importante para a vida dela, o principal de tudo, que é crer na palavra de Deus, ela está deixando a desejar, ela está deixando de lado. Porque se ela se inclina para as coisas do Espírito, ela procura buscar um entendimento com respeito à palavra de Deus para a vida dela, ela busca conhecer a Deus, com certeza Deus vai se manifestar na vida desta pessoa. Porque diz assim, ó, no versículo 6: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Se uma pessoa pende para as coisas da carne, ela vai trazer morte para ela. Não a morte com respeito à questão física, mas a questão espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer de viver. Ela vive oprimida, ela vive preocupada, ela vive aflita, depressiva. E das muitas vezes ela está fazendo tratamentos, mas, no entanto, isso não está trazendo um resultado concreto para a vida dela. Apenas das muitas vezes ameniza por um breves momentos, por alguns instantes. Mas o que tem que acontecer na vida da pessoa é justamente a manifestação do poder de Deus. E o momento que ela começa a pender para aquilo que é do espírito, então ela começa a ter vida e paz. Por quê? Porque ela vai ativar na vida dela o quê? O reino de Deus. Como está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatras. Ou seja, havia naquele povo que Paulo estava pregando lá em Atenas esse problema, a idolatria. E o espírito de Paulo estava agitado porque ele não via nas pessoas lá a paz que eles deveriam ter, a segurança que eles deveriam ter. E diz mais assim, ó, no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 23, porque passando e observando, aliás, no versículo 22 diz assim, ó, levantando-se Paulo no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, ou seja, pessoas fiéis à sua religião, né? ao local onde frequentavam, mas, no entanto, havia neles uma insegurança, uma incerteza, porque tudo que ensinavam para eles, eles davam crédito. E o que aconteceu? Diz assim, ó, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele
que eu vos anuncio. Quantas são as pessoas que dizem que servem a Deus? Quantas são as pessoas que dizem que creem em Deus, mas, no entanto, não conhecem verdadeiramente a Ele? Não conhecem porque falta justamente isso dentro da pessoa, essa segurança. Porque o reino de Deus, ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa, ela tem a presença de Deus na vida dela que faz com que ela se torne uma pessoa segura. Como Paulo falando aqui, eles adoravam aquele que eles não conheciam. E quantos são aqueles que fazem isso? Que até, né, certamente diz assim, mas eu faço as minhas preces, eu faço as minhas orações, e no entanto não há uma convicção, uma certeza, porque falta justamente isso, a palavra de Deus alicerçada dentro dela. Então, para você ter esse entendimento, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ué, não tem lugares que diz assim, aqui é o endereço de Deus, aqui é o lugar que você tem que buscar Deus. Mas aqui está escrito que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Quantos lugares aí são, né, aparentemente um lugar suntuoso, luxuoso, né, enorme, que diz assim, nossa, como é bonito aquele prédio e tal, mas ali é só um prédio, uma construção feita por mãos de homens, que Deus não habita ali não. Deus ele habita onde? Deus ele habita naquele que tem temor para com a palavra dele. Você vê que ele habita no alto, no santo lugar, mas ele também habita naqueles que tremem e temem da sua palavra, aqueles que procuram andar uma vida reta, uma vida digna. E como diz aqui, olha só, ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E como tem pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus, mas ele não é servido por homens, ele não é servido por pessoas. Mas em tal lugar as pessoas até se vestem de uma roupa, né, para dizer que estão ali servindo, mas a palavra de Deus é bem clara. Paulo falando aqui, que Deus, ele criou todas as coisas. Ele fez o universo, ele criou os céus e a terra. Olha, sendo Senhor sobre tudo. Diz assim no versículo 25, nem é servido por mão de homens como se de alguma coisa precisasse. Deus precisa de alguma coisa, meu amigo, minha amiga. Deus não precisa de nada, não. Nós é que precisamos dele. Nós é que necessitamos de que a presença dele esteja na nossa vida. E ele está aí. Ele está em você. Nós é que temos que ativar o reino de Deus em nós. Porque, como diz aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, que aqueles que praticam tal coisa, as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Aqui ele estava sendo falado para os coríntios, e aqui, inclusive, é na época que havia ainda a transição da primeira aliança para com a segunda, para que acontecesse justamente o estabelecimento da segunda aliança, importava que aquilo que estava impedindo realmente de que fosse tudo concluído ainda estava de pé, que era o templo, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, onde havia ainda o ministério dos sacerdotes. Só que no ano 70, não é em 1970 não, no ano 70, quando o templo foi destruído, então o ministério que trazia a morte e condenação, ele caiu por terra. E o que acontecia? As pessoas não tinham dentro dela essa segurança. Elas buscavam o reino de Deus visivelmente, mas o reino de Deus ele não é visível, ele está dentro de cada um de nós. Quando nós buscamos andar na presença dele, nos afastando das coisas erradas. E muitas das vezes a pessoa diz, mas não tem nada a ver com o que eu estou crendo. Ou a pessoa crê realmente em Deus, ou ela fica à mercê das coisas deste mundo. Você está entendendo? Então é isso que tem que acontecer.
Eu tenho que buscar essa segurança, essa certeza, mas isso acontece quando eu me afasto das coisas erradas e quando eu creio verdadeiramente na palavra de Deus. Deus não precisa de que eu venha fazer algo para Ele, porque se eu for fazer alguma coisa para Ele, eu estou buscando méritos para mim. Eu não sou merecedor de coisa nenhuma. Por isso que eu busco na oração, porque o momento que eu estou buscando na oração, eu estou mostrando, aliás, eu estou reconhecendo que eu estou na dependência dele, tá certo? Então nós estaremos agora fazendo oração em seu favor. Se você deseja colocar o seu nome, aí coloque nos comentários, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e eu tenho a certeza que você estará sendo muito abençoado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor, único Deus glorioso, digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. O Senhor um dia disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. O mundo busca, meu Pai, em muitas coisas, tudo aquilo que é apresentado para as pessoas, muitas vezes as pessoas têm se apego a isso, no entanto, não têm uma segurança, uma certeza dentro de si, porque, meu Deus, a certeza, aquilo que nos traz, meu Deus, fortalecimento é a tua presença, é a manifestação do teu poder em nós, quando nós damos ouvido à tua palavra. E eu peço, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que estão acompanhando, meu Deus, esta palavra agora, que esta pessoa, meu Pai, seja ela fortalecida, que toda aflição, toda angústia, toda depressão, todo nervosismo, todo mal-estar, toda incerteza, todo medo, tudo isso seja extirpado, aniquilado. E esta pessoa, meu Deus, seja revestida, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça e misericórdia, meu Deus. Que ela seja fortalecida, meu Pai, que ela tenha paz, que ela venha ter noites de sono tranquilo e agradável, e que ela tenha, meu Pai, essa certeza, essa segurança, pois assim nós entregamos tudo em tuas santas mãos. E eu tenho a certeza de que o Senhor, meu Pai, já abençoa a todos. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, tenha essa paz dentro de você. Tenha essa certeza que Deus ele está contigo, porque Ele determinou isso. Não somos nós que escolhemos a Ele. É Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E o que tem acontecido é que muitas pessoas elas não têm conhecido a verdade, infelizmente, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é a pessoa saber que ela é uma eleita. Deus já chamou ela já antes de tudo, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Estaremos juntos numa próxima, tá certo? Um grande e forte abraço. Fique com Deus.